O nome da palestra que decidimos dar de Encontre o Caminho do Coração tem a ver com o facto de que quando vivemos sintonizados entre o nosso cérebro e o nosso coração, conseguimos ser mais lúcidos, mais coerentes, mais intuitivos e com isso conseguimos viver melhor, que é, no fundo, o que é o que todos nós desejamos. Portanto, esta palestra, esta conversa tem por intenção que possam perceber a teoria daquilo que está por trás da coerência entre o cérebro e o coração, a sincronização da nossa glândula pineal com aquilo que se chama o espaço do coração. Na realidade, nós estudamos na anatomia que temos um coração, mas nós temos 3 corações, vamos depois já perceber isso um bocadinho mais à frente. Então, quando nós conseguimos viver ou passar a viver neste espaço que chamamos o espaço do coração, passamos a viver como se tudo fosse um milagre. Portanto, porque há sempre 2 maneiras e 2 formas de nós vivermos a nossa vida, como se nada fosse um milagre, como se tudo fosse um milagre. É como quando nós estamos a ver um espetáculo de magia e quando somos adultos, nós temos tendência a dizer ele conseguiu meter a carta ali e por isso a carta saiu e, portanto, é por isso que resultou. Mas uma criança com pureza de coração, com coerência, consegue ver aquilo que está para trás do que seja a técnica propriamente dita. E, portanto, uma criança consegue ver a magia. Então a lógica é que nós possamos aprender a ver a magia e viver a nossa vida como se tudo fosse uma magia. Portanto, relembro-vos, àqueles que não sabem ou que já se esqueceram, que todos nós nascemos com acesso àquilo que se chama esta câmara do coração. Simplesmente por traumas emocionais e conflitos que vivemos na nossa vida intrafísica como seres humanos, nós passamos a criar ou a co-criar só a partir da nossa mente, só a partir do nosso cérebro. E a maioria de nós que cria a partir do coração, fazemos-lo inconscientemente e involuntariamente, ou seja, não temos esta consciência. Embora alguns de nós já tenham ativos os tubos da glândula pineal e, portanto, já estejamos lumínicos. Lumínicos significa que nós emitimos luz, porque todos nós, na realidade, somos seres de luz, temos um campo energético que emite uma determinada luz. Então, quando nós conseguimos ativar e fazer com que o nosso cérebro entre em coerência com o nosso coração, a partir daqui ativam-se os tubos da glândula pineal e, portanto, conseguimos emitir mais luz. E quando nós emitimos mais luz, entre aspas, nós vamos estar mais em consonância com aquilo que é o cosmos e com aquilo que é o universo e nós estamos todos ligados por uma conexão que é invisível e que é energética. Então, a partir disto, a intenção é que tudo seja como nós desejamos, graças ao poder da mente e da intenção amorosa. Simplesmente temos que perceber que muitas vezes aquilo que nos acontece na nossa vida não é o que nós queremos, porque não é o melhor para nós. E nós não estamos muito habituados a pensar assim. Nós temos uma ideia, criamos um determinado pensamento, temos uma determinada intenção e, portanto, nós co-criamos a partir da nossa mente. Portanto, muitas vezes nós criamos o contrário daquilo que seria o melhor para nós. Exatamente porque nós não estamos neste espaço unificado do nosso coração. Reparem, por exemplo, naquilo que se passa na humanidade e na espécie humana. Supostamente nós queremos paz, mas o mundo está em guerra. Nós queremos 10.000 euros e muitas vezes não temos 100 euros. Nós queremos um companheiro amoroso e estamos sozinhos. Nós queremos sucesso e não conseguimos uma promoção no trabalho. Portanto, o objetivo e a intenção de eu falar sobre este tema de que encontremos o caminho para o nosso coração e, portanto, possamos viver
neste campo unificado do coração, é que nós possamos sanar os nossos corações, nós possamos alinhar as nossas energias, corrigir desequilíbrios antigos, emocionais, que são eles que nos bloqueiam a que entremos literalmente no coração e, portanto, passemos a ser mais intuitivos e que também possamos aumentar a nossa consciência sobre a indivisibilidade da vida no universo. Portanto, que nós estamos todos conectados a um todo. Isso é muito importante. E também é importante que saibam que vamos usar uma coisa que se chama o campo mórfico para desbloquear. E, portanto, não se estressem, porque a maioria dos problemas estão na nossa cabeça e nós vamos realmente perguntar-nos se aquilo que estamos a fazer hoje nos aproxima do lugar em que estamos, em que queremos estar amanhã, porque muitas vezes, claro, nós temos uma percepção daquilo que queremos, mas depois fazemos o contrário. E o contrário é o que nós fazemos no dia de hoje. Isso é muito importante. É muito importante que nós nos transformemos naquilo que queremos ser. Ora, veja-se esta metáfora. Um ovo, uma cenoura e o café, e os grãos de café. Em que nós sabemos que a cenoura, portanto, é dura, os grãos de café são os grãos de café e o ovo é uma estrutura que tem uma estrutura dura e que por dentro está líquido. Quando eu coloco estas três substâncias numa água a ferver e eu vou criar, o ovo vai se tornar duro, a cenoura vai se tornar mole e o café de grão vai passar a ser um líquido. Então, só pelo poder do aquecimento da água, pela fervura, eu consegui modificar três substâncias, passá-las de estado. Só por isto. Portanto, nós também conseguimos, quando agitamos as nossas moléculas, de certa forma podemos chamar a isso um aquecimento, nós conseguimos mudar de estado vibracionalmente falando. E, portanto, precisamos de entender a nível do coração e da mente que o nosso cérebro polariza. O nosso cérebro, para o nosso cérebro, tudo é uma questão de perspectiva. Portanto, nós somos aquilo que pensamos, o que sentimos e de que maneira estamos alinhados. E isto faz com que entremos no que se chama a lei do amor, que é uma vibração universal em termos de frequência universal, a frequência mais elevada que possa existir é esta frequência do amor, quando verdadeiramente atingimos este estado de amor e de compaixão por todos os seres. E agora gostava de vos dar alguns factos que sejam importantes para perceberem como é que nós estamos conectados ao todo. Factos completamente científicos que podem verificar em qualquer publicação. Todos somos poeira das estrelas. Em 1944, mais ou menos, o pai da teoria quântica, que foi Prémio Nobel da Física em 1918, Max Planck, chocou o mundo quando ele disse que existia uma matriz, que é a origem das estrelas, que é a origem do DNA, da vida e de tudo aquilo que existe. E, portanto, esta matriz de Planck, que ele chamou matriz divina, é real e hoje é descrita como uma teoria do campo unificado. Nós sabemos que o universo, em cerca de 70%, mais ou menos, é feito de energias escura e só 4% é feito de estrelas, de planetas, de nós mesmos. O segundo facto muito importante é que os átomos do nosso corpo já pertenceram a outros seres vivos. Isto faz-nos alguma confusão, mas isto é muito interessante que o possamos interiorizar. O terceiro facto é que toda a vida na Terra tem algum grau de parentesco whatsoever. O quarto facto é que, quimicamente, plantas e animais se complementam. Por isso é que nós podemos e devemos alimentar-nos de vegetais. O quinto facto é que o nosso corpo é perfeitamente adaptado para viver aqui no planeta Terra. Nós sabemos, por exemplo, que as partículas que vêm do Sol, que transmitem uns determinados raios, são protegidas e nós estamos protegidos por este campo que existe à volta do planeta Terra. E o planeta Terra tem um campo que é o campo magnético da Terra. E que o campo magnético da Terra, que
tem um polo magnético norte e tem um polo magnético sul, não está alinhado completamente com o polo norte geográfico e o polo sul geográfico. Portanto, há um desvio de cerca de 11,5 graus, o que é muito interessante, porque então sabemos que existe um campo magnético e sabemos que existe dois polos geográficos que vão criar depois também o campo que existe à volta do planeta Terra. Sabemos também que, quando falamos em campos, portanto, que é uma coisa importante, o campo foi descrito por Greg Braden, por exemplo, a Matriz Divina. A Elaine Taggart escreveu um livro só dedicado ao campo. E sabemos que existe um campo mórfico, que é o campo morfogenético, no qual nós comunicamos por vibração, e que este campo morfogenético é formado por linhas magnéticas e que é encontrado no macrocosmos, como por exemplo nas estrelas, nas galáxias, nos sistemas solares, nos planetas, na Terra, e sabemos que existe um microcosmos, como se formasse uma espécie de uma bolha em torno dos átomos e das moléculas, em torno do nosso próprio DNA, das nossas células, dos nossos órgãos, todo o nosso corpo. Então, temos este campo morfogenético. E, portanto, também sabemos que é o campo M e sabemos que existe um campo R, que é o campo quântico, que é o campo relacional. É o campo que, quando eu estou com alguém, seja com que relação for que eu tenha com outra consciência, eu estou a criar um campo com essa pessoa a partir do momento em que eu estou a comunicar com essa pessoa. Obviamente que é como se há uma intrusão não é o termo correto, um mesclar, um misturar, às vezes já não sei falar português, uma mistura entre o meu campo eletromagnético e o campo eletromagnético da outra pessoa com a qual eu me estou a relacionar. E esta relação pode ser uma relação física em que a pessoa esteja à minha frente, mas estamos a falar de campos e, portanto, de linhas e de cruzamento de linhas, e portanto significa que se estão a fazer uma chamada telefónica também estão a estabelecer um campo relacional com a outra pessoa. Então, depois, o sexto facto que é muito interessante é que a nível quântico não existem objetos sólidos. Este já tem sido muito estudado a nível da física quântica. Depois, as partículas subatómicas podem estar conectadas mesmo a milhões de luz uma da outra, e este é a teoria de Rupert Sheldrake, que escreveu um livro chamado Ressonância Mórfica e que eu aconselho-vos a ler, no qual explica o fenómeno do centésimo macaco, que basicamente o que diz é que quando numa determinada ilha estavam macacos, quando estes macacos apreendem qualquer coisa, como por exemplo abrir um determinado fruto ou pegar em qualquer coisa, a partir do momento em que 100 macacos aprendem esta nova ferramenta, isto estende-se a macacos que estejam em outras ilhas com os quais não têm comunicação, exceto por uma coisa que podemos chamar um campo, que será então uma vibração, porque os macacos ainda não usam telemóvel, que se saiba. Então, o que é que eu gostava de vos contar mais para que possam entender porque é que é tão importante que nós, então, encontremos o caminho para o nosso coração e possamos viver nesta coerência, nesta ressonância entre o nosso coração e o nosso cérebro. Em termos de história de prosperidade do planeta Terra, quando vamos a estudar quais são os ensinamentos que foram dados para que as pessoas se tornassem mais prósperas, uma das coisas que se fala é que cada um colhe aquilo que semeia. Ou seja, tudo o que somos é resultado daquilo que pensamos. Pensar, mente. E isto implica que estudássemos a lei da atração, ou seja, tudo aquilo que eu penso é aquilo que eu atraio, a lei da gravitação universal, e imensos filósofos e pensadores nos ensinaram isto, como por exemplo James Allen em 1903, que ele diz que quando eu penso, eu estou a criar um fruto. Portanto, os bons pensamentos produzem bons frutos. Depois Wallace Wattles, que é um dos livros que eu gostei mais de ler em termos da estrutura da prosperidade, em 1910, porque ele diz que tudo o que nós pensamos, tudo o que nós levamos a este campo, nós podemos co-criar e materializar.
a partir das visualizações, escreveu o livro de A Ciência de Ficar Rico, que eu aconselho a que leiam. Depois, por exemplo, um que se chama Charles Francis, que escreveu em 1916 o livro do Sistema da Chave Mestra, em que ele dizia que devemos descobrir a chave da sabedoria que está entre nós e que com isto nós conseguimos então também co-criar. A Lei do Triunfo, por exemplo, do Napoleon Hill, ou O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, Como Atrair Dinheiro, de Joseph Murphy. Então, todos estes livros são livros que nos fazem pensar, visualizar aquilo que nós queremos e a partir daí conseguimos levar isto ao campo unificado e há então, quando conseguimos estar alinhados, há então a materialização destes desejos. A partir de Louise Hay, ela começa a entrar já um bocadinho no coração e diz que nós podemos curar a nossa vida, por exemplo, curar a nossa saúde física, emocional e mental. Aconselho-vos a ler a Louise Hay, os livros dela são fantásticos e foram uns dos livros que mudaram a minha forma de ver a vida. Até a Candace Pert. A Candace Pert, em 1973, descobre os receptores opioides e, portanto, ela lança um novo campo de investigação, que é a neurofarmacologia molecular. A partir daqui, o que é que ela, enfim, descreve e começam a existir investigações nesta área. Portanto, no livro dela, que se chama Molecules of Emotion, ela diz que quando nós temos um pensamento, o nosso cérebro liberta umas determinadas bolinhas. E estas bolinhas chamam-se neuropeptídeos. E estes neuropeptídeos, portanto, estas bolinhas, vão se ligar a umas caixinhas, que são os receptores celulares. Estes receptores nós temos em todo o nosso corpo. E quando isto acontece, vai ativar estas caixinhas e vai-se produzir um determinado efeito. Aqui começa o início do que chamamos a rede psicossomática. O que é esta rede psicossomática? O que é a psicossomática? É que existe uma rede de comunicação entre as células que é coordenada por estas moléculas e, portanto, estas moléculas, a quais ela chamou moléculas da emoção, podem ser considerados os elos bioquímicos entre a consciência, a mente e o corpo. E tudo aquilo que eu sinto. Portanto, e estas bolinhas, a que se chama neurotransmissores, estas bolinhas são as substâncias que são responsáveis pelas trocas de informação do sistema nervoso central, fazem a comunicação entre os neurónios e que se modificam consoante aquilo que nós sentimos, consoante aquilo que nós pensamos. Porque quando eu penso, eu vou criar uma conexão entre os meus neurónios, uma estrada. Estou a criar uma estrada. E como qualquer estrada, quando se lembrarem de andar pelo campo, quando estão em cima de erva, quando criam um caminho, se é a primeira vez que passam por um caminho de erva, se passa uma pessoa, vai estar um caminho um bocadinho mal feito ou pouco definido. Mas se muitos passamos por aquele caminho, vai haver um caminho vai se tornar um caminho mais forte. E, portanto, com o nosso pensamento e com isto que chamamos estas autoestradas neuronais, é exatamente a mesma coisa. Se eu tenho o mesmo pensamento, muitas vezes a conexão que está associada a este pensamento ou o tipo de pensamentos vai se fortalecendo, cria-se uma rede neuronal. Esta rede neuronal está ligada a um comportamento que está, por sua vez, ligado a um pensamento e que vai fazer disparar um estado hormonal. Bom, claro, quando nós não temos este pensamento, eu não vou criar esta rede neuronal e, portanto, se existe esta conexão neuronal, vai-se definhar por falta de uso. Já dizia o meu professor de anatomia que a função faz o órgão e por isso é que nós temos que usar os órgãos todos do nosso corpinho. Bom, hoje ainda não tinha dito nenhuma piada sexual, portanto, demorei 29 minutos. Então, toda esta energia que se cria vai provocar uma série de mensagens vibratórias que percorre todo o nosso corpo e que cria coerência. Claro, aqui falta, que é o que faltou a estes pensadores, é a entrada no coração, porque aqui era só falar em termos de pensamento. Então, a lógica é, se eu tenho um pensamento negativo, eu vou-me sentir triste, vou-me sentir deprimido. Se eu tenho um pensamento positivo de prosperidade, eu sinto-me alegre, feliz, calmo, entusiasmado.
E, portanto, é como que a forma como eu olho para as coisas e vai fazer com que exista uma diferença entre uma pessoa que olha para as coisas de uma forma positiva e uma pessoa que olha para as coisas de uma forma negativa. Estou perfeitamente convicta que não existe falta de oportunidades para nós estarmos na vida da forma como queremos e como amamos e como nos sentimos bem. Existe é falta de decisão e falta de motivação para que isso aconteça. Portanto, quando o nosso comportamento coincide com as nossas intenções, quando as nossas ações estão de acordo com os nossos pensamentos, portanto, quando a nossa mente e o nosso corpo, o nosso coração atuam juntos, quando as nossas palavras são coerentes com as nossas ações, temos um poder enorme e que o devemos utilizar para que estejamos alinhados com uma coisa que se possa chamar de frequência universal. Então, aí, nesse preciso momento, vai-nos acontecer aquilo que seja o melhor para nós. Bom, mas estou a falar muito de energia, estou a falar de campos de energia, então o que é a energia? Nikola Tesla disse que se pretendemos compreender o universo, devemos sempre pensar em termos de energia, de frequência e vibração. Tudo tem uma frequência e tudo vibra. Por exemplo, o cérebro tem uma frequência entre 72 a 90 MHz. Por exemplo, o nosso corpo, de uma forma global, tem uma frequência entre 60 a 68 MHz. O vírus da gripe tem uma frequência de 57 MHz. Uma estrutura neoplásica, um tumor, tem uma frequência de 42 MHz. A morte começa quando nós entramos numa frequência de 52 MHz. Muito interessante depois, por exemplo, vermos que até a comida tem uma determinada frequência. Então, quando eu como, por exemplo, produtos frescos da terra, eu estou a consumir produtos que têm uma frequência vibracional de 15 MHz. Mas se eu compro comida processada, comida embalada, ou seja, comida que já vem minimamente feita e só me resulta aquecer ou juntar algum ingrediente, esta comida tem uma frequência de 0 MHz. Então isto é muito importante porque também sabemos que existe umas determinadas radiações, que essas radiações também têm uma frequência, o nosso corpo tem uma frequência e as nossas emoções também têm uma frequência. Então, por exemplo, quando eu tenho vergonha, quando eu tenho culpa, quando eu tenho apatia, quando eu tenho ressentimento, quando eu tenho medo, eu estou entre os 20 e os 100 MHz. E aqui eu estou em estado alfa. Não é um estado alfa, como nós chamamos de estado alfa em termos cerebrais, podemos chamar, aqui dividimos entre o estado ômega, que é o da consciência superior, e o estado de sofrimento alfa, que é o da baixa vibração, baixa frequência e baixa energia. Então, acima do medo, que está nos 100 MHz, eu vou ter depois então a aceitação, o amor, o encantamento, a paz, portanto, entre 300 e 400, 500, 600 MHz, até que, supostamente, podemos conseguir atingir o estado que chamamos de iluminação, que é um estado de mais elevada energia, de consciência última, de o que os orientais chamam o Tao, em que podemos atingir frequências de 700 a 1000 MHz. Quando nós conseguimos entrar em coerência, entrar ao espaço do coração e alinhar o nosso cérebro com o nosso coração, nós vamos conseguir atingir este estado de enlightenment, portanto, de iluminação mais suprema, mais superior. Então, é importante percebermos que, com isto, o cosmos nos afeta e nós afetamos o cosmos. O cosmos nos afeta e nós afetamos o cosmos. E que todos os pensamentos e todos os sentimentos afetam o meu campo energético. Portanto, o meu pensamento, o meu sentimento afeta o meu campo energético, que afeta o meu comportamento. E isto vai afetar, vai ter um impacto nas pessoas que nos rodeiam e isto vai dar o resultado que nós obtemos da vida, ou positivo ou menos positivo. Portanto, devemos nos lembrar que é como se nós fôssemos um universo
temos o universo todo em nós e que se expressa como um ser humano durante um bocadinho de tempo. E que nós também temos, além do corpo físico, que é este corpinho maravilhoso que vocês têm e que eu também tenho, temos temos vários corpos subtis, que na realidade são sete corpos principais, que estão colecionados, colocados em 7 chakras. Portanto, o que são os chakras? Os chakras são centros de energia que nós temos no nosso corpo. Vamos considerar, para efeitos pedagógicos, que temos 7 chakras principais, temos depois milhões de chakras minúsculos e pequeninos, e que cada chakra, cada centro de energia está relacionado com uma determinada glândula, do ponto de vista físico, no corpo físico, com uma determinada cor, com um determinado elemento, com um determinado aspecto da consciência. Por exemplo, o chakra da garganta, que é considerado o 5º chakra, está relacionado com a comunicação e com a criatividade. E do ponto de vista físico, está relacionado com a glândula tireoide. Então, nós sabemos que quando estamos a ver um paciente dentro do que é a teoria da medicina integrativa e do que é a área da medicina ayurvédica, que estudaram muito os chakras, então nós sabemos que um paciente com um problema da tireoide, sabemos que tem uma alteração do seu 5º chakra, que a sua comunicação e a sua criatividade estão afetadas e que, portanto, de alguma forma, nós precisamos trabalhar o alinhamento entre o 5º chakra e o chakra complementar, que será o 2º. E o 2º chakra, não veem, mas está aqui na zona baixa, na zona da pelve, e é o chakra da nossa sexualidade, da nossa alegria intrínseca, que está relacionado com os ovários ou testículos, consoante tiveram sorte de nascer com uma coisa ou tiveram sorte de nascer com outra, que tem uma cor que é a cor laranja e que está realmente relacionado com o 5º chakra, e é muito giro porque, de alguma forma, o 2º chakra, que é o chakra sexual, está ligado a uma criatividade, mas é uma criatividade física, porque eu, quando me expresso na minha criatividade física, através da minha sexualidade, tendo ou não um filho, portanto uma criação física, também estou a ser criativa. Bom, então, será importante também sabermos que os chakras, estes centros de energia, são bloqueados com determinadas emoções e têm a ver com determinados, como é que se diz, com determinadas sensações. Por exemplo, o 6º chakra. O 6º chakra, que é um ponto que fica aqui entre as sobrancelhas, que é o chakra que se ativa quando nós encontramos o caminho do coração e nós passamos a estar com a inteligência intuitiva do nosso coração, e então passamos a ter clarividência, passamos a ter telepatia, ou seja, passamos a aceder a um estado de maior interligação com a dimensão extrafísica com a qual podemos conectar. Este chakra vai ligar então com estes insights, com aquilo que antigamente se chamava a intuição. Mas este chakra é bloqueado pela ilusão. Quando eu sonho muito, quando eu tenho muita ilusão não me vai levar a lado nenhum, porque é uma coisa que não existe. Então eu tenho é que ter a intuição, conectar-me, ter coerência e deixar de ter este estado ilusionatório no qual muito de nós vivemos. Muito bem. Vou respirar, porque esta palestra é difícil. Vou respirar e agora vou-vos falar de uma coisa que se chama coerência cardíaca. O que é a coerência cardíaca? A coerência cardíaca é o estado de sintonia entre as emoções e os pensamentos. Muito interessante contar-vos, para as más línguas que dizem que nada é científico na medicina integrativa, nada está aprovado, existe um artigo muito interessante de março de 2020, portanto foi antes desta loucura em que vivemos, do jornal Clinical Neurophysiology, que diz que a heart rate variability, ou seja, a variabilidade do que nós chamamos a frequência cardíaca, que é o que vai levar ao estado de coerência cardíaca, quando esta variabilidade eu consigo regulá-la e sincronizá-la, é sensível à função do sistema nervoso central.
E que é muito interessante que eles encontraram neste artigo que condições clínicas extremas demonstram que existe, de facto, uma interação entre o cérebro e o coração. E, portanto, que existe uma atividade oscilatória que tem um papel muito importante naquilo que se chama a saúde física e a saúde mental. E que, por exemplo, quando nós respiramos a 6 respirações por minuto, o que é difícil, vamos induzir uma coerência com umas oscilações de 0,1 Hz. Então, o estado de coerência cardíaca, no qual nós estamos com emoções positivas, com apreciação, com amor, com carinho, que entramos numa performance ótima de coerência, e por outro lado temos o estado de incoerência, no qual vivemos a maior parte do tempo, que indica que temos frustração, que temos ansiedade, que temos preocupação, que temos irritação. Abro aqui um parênteses para vos dizer uma coisa. Na prática clínica do dia-a-dia, desde que começou esta pandemia e este confinamento e que estamos a viver tempos um bocadinho mais diferentes do normal, muitos de nós estamos a viver num estado de incoerência cardíaca muito mais tempo do que o que vivíamos antes. Sempre, desde que eu trabalho e que me lembro de fazer clínica, que uma das queixas principais dos pacientes é que vivem em stress, que vivem em nervos, que vivem em ansiedade. E isso é um estado de incoerência. O que se passa é que, desde março ou abril até agora, o número de pessoas a queixar-se deste estado de ansiedade aumentou imenso. E por isso, uma das palestras que vamos dar na próxima semana tem a ver exatamente como lidarmos com a ansiedade e a depressão, no qual a maioria dos seres humanos que habita o planeta Terra está hoje. Ok? Então, observem-se, reconheçam que estão neste estado e vamos tentar ensinar-lhes algumas técnicas para a semana para poderem sair deste estado deprimido e ansioso no qual estamos, passarmos a um estado amoroso, de apreciação, de gratidão, de emoções positivas, que nos vai levar então a um estado de coerência cardíaca. Bom, fechar parênteses. No estado de coerência cardíaca existe uma comunicação harmoniosa entre o cérebro e o coração, e este estado é quando o cérebro e o coração atuam sinergicamente como dois sistemas num só. Isto permite-nos evitar o stress, ter maior clareza mental, termos umas mudanças globais mais acessíveis, fluirmos melhor e a coerência indica quem verdadeiramente somos. Quando eu penso, eu sinto, eu atuo numa determinada direção. Isto faz com que eu seja uma pessoa coerente. Ou seja, quando eu penso, eu sinto e eu atuo coerentemente. Por isso é que nós, mais ou menos, devemos dizer aquilo que sentimos e aquilo que pensamos e devemos atuar em conformidade. Ok? Cada um enfia o barrete se tiver que o enfiar. Bom, então o que é o coração, meus amigos? Tanto se fala de coração e de coração, sabemos que o coração está algures aqui entre as nossas mamocas, para quem tem mamocas, para quem não tem mamocas está entre os peitos. Então, o campo elétrico do coração, o coração tem um campo elétrico e um campo magnético. O campo elétrico do coração é cerca de 40 a 60 vezes superior ao campo elétrico gerado pelo meu cérebro. Dentro do coração existem 40.000 axónios. E o campo magnético do coração é 4 a 5.000 vezes mais potente que o do cérebro. Então, muito interessante. O campo eletromagnético do coração tem 1,5 metros de diâmetro. É aqui neste campo eletromagnético do coração que tem uma estrutura toroide, como se fosse um donuts, ok? Não é para comer os donuts, é para saberem que tem um donuts metido no meio das mamas. O campo eletromagnético do coração tem cerca de 1,5 metros de diâmetro e é aqui que estão os registros acásticos. O campo toroide pode chegar até aos 9 metros de diâmetro para cada lado, ok? Então,
Este campo magnético do coração vai se alinhar com o campo magnético do nosso corpo humano, que se vai alinhar com o campo magnético da Terra. É por aqui que os nossos pensamentos e as nossas emoções afetam o nosso campo magnético do coração cardíaco, que energeticamente vai afetar quem está à nossa volta, quer nós sejamos conscientes ou não. E pode, portanto, também afetar o campo do planeta Terra. O coração tem um sistema nervoso complexo, aquilo que nós podemos chamar o cérebro cardíaco. Não é uma palavra assim muito bem explicada em português, mas os ingleses consideram isto the heart brain. E saibam que no coração temos neurónios aferentes cardíacos que são intrínsecos. E, portanto, muito interessante também, não é portanto, é muito interessante também, é que embriologicamente o coração se forma e bate antes do cérebro ser desenvolvido quando estamos na barriga da mãe. Desde a mórula, que é a estrutura que se forma depois da fecundação, o coração é o primeiro órgão a aparecer. Com cerca de 18 dias de pós-fecundação, vai haver uma estrutura que vai levar ao coração. E é muito, muito interessante, porque o coração manda mais informação para o cérebro do que o cérebro para o coração. E que existe uma inteligência intuitiva do coração. E que as ondas cerebrais da mãe sincronizam com as ondas, com os batimentos cardíacos do bebê. E que, portanto, quando eu tenho uma emoção positiva no meu coração, emoção no meu coração, eu vou criar um efeito fisiológico positivo no meu corpo. Isso significa que eu posso impulsionar o meu sistema imunológico, porque o coração e o timo e a glândula pineal estão relacionados com emoções positivas. E que a partir de uma emoção positiva que eu tenha no meu coração, eu vou criar um sistema nervoso ordenado e coerente. E quando eu tenho estas emoções positivas e estou em coerência cardíaca, eu vou ajudar o meu cérebro a ser mais criativo, a resolver problemas de modo mais inovador e a tomar melhores decisões. Enquanto quando eu tenho emoções negativas, eu vou criar um sistema nervoso caótico e a uma incoerência, portanto, cardíaca e física. Então, o que é muito importante que saibamos? Que quando eu estou em coerência cardíaca, as emoções passam a ser aceites, passam a ser trabalhadas com naturalidade e fluidez. Portanto, a minha mente vai gastar menos energia a resistir àquilo que eu sinto. Enquanto que se eu vivo a resistir, por exemplo, se eu estou com medo, se eu estou ansiosa, se eu estou com raiva porque eu estou chateada, se eu resisto a esta emoção, isto vai-me gastar muita energia, vai-me causar cansaço mental. Então isto é muito importante, por exemplo, quando temos crianças, quando trabalhamos com crianças ou quando lidamos com crianças. Saibam que nós todos estamos programados para aceder a planos superiores e não acedemos pelo bloqueio da nossa mente. Muito bem. Então, queria contar-vos agora que o encontrar o caminho do coração é estudado num workshop de 3 dias, portanto, na realidade 2 dias e meio, naquilo que chamamos um retiro teórico-prático, em que chamamos-lhe Encontro o Caminho do Coração. Este retiro é baseado nos uruboias maia, nos mestres maias antigos, que eles dizem que os ciclos cósmicos já completaram o seu ciclo. E que, portanto, agora, no momento que estamos a viver da humanidade, nós estamos no início de uma mudança global que se está abrindo a todos neste momento. E que, portanto, nós podemos nos sincronizar e comunicar energeticamente de modo invisível. Quando nós aprendemos a encontrar este caminho do coração, a criar este estado de coerência, no qual o cérebro e o coração atuam sinergicamente como 2 sistemas num só, nós temos claridade mental, clareza mental, conseguimos mudar globalmente de uma forma muito mais acessível, fluímos melhor com a nossa vida
e encontramos coerência. Neste workshop, que como dormimos 2 noites todos juntos, quer dizer, não literalmente todos juntos, mas dormimos todos num sítio, num local que está preparado para nos receber enquanto grupo, vamos pensar, sentir e atuar na mesma direção e vamos ensinar-vos técnicas de coerência muito simples, baseadas em artigos científicos, como eu já vos mostrei 2, e que fazem com que possamos eliminar o stress porque os nossos campos eletromagnéticos vão estar mais coerentes. Vamos, portanto, ativar a inteligência intuitiva do nosso coração. Vamos ativar o nosso coração energético, que é um ponto de acesso para a nossa tecnologia interior natural. Isto vai fazer com que as nossas comunicações sejam mais elevadas e as decisões que tomemos na nossa vida atinjam um ponto mais elevado de eficácia. Portanto, aquilo que ao longo do tempo foi chamado de intuição é, na realidade, uma informação intuitiva de alinhamento entre a mente e o coração. Porquê é que nós não somos todos lindos, maravilhosos, prósperos, felizes, contentes, com companheiros maravilhosos, com famílias maravilhosas, com trabalhos maravilhosos? Porque a mente polariza. Porque o ego coloca aquilo que nós achamos que queremos por cima da nossa intuição. Quando nós acalmamos a mente é sempre considerada um cavalo selvagem. Portanto, quando nós domesticamos não será a palavra certa, quando nós domamos o nosso cavalinho interior, a nossa mente, acalmamos a nossa mente, entramos em coerência, ativamos o 6º chakra, e então esta conexão intuitiva ocorre. Portanto, a nossa vida torna-se muito mais fácil e muito mais feliz. Este retiro vai ser no Porto e vai ser a 23, 24 e 25 de outubro. Então, quando estamos no coração, conseguimos ver com clareza os nossos próprios pensamentos e conduzi-los a um estado mais proativo. Quando vivemos no coração, entramos num estado de não resistência, onde os sentimentos fluem como um rio que corre, sem medos, sem resistências. Os rios também fluem e têm curvas. Nós podemos viver com curvas, mas sabemos que as curvas nos vão levar até ao mar, que é para isso que os rios correm. Então nós passamos a aceitar as nossas emoções e deixamos de resistir, atingimos um estado de serenidade, pleno e absoluto. Lembrem-se sempre de uma metáfora que eu adoro. Uma florzinha pequenina, quando começa a chover, ela diz: não era isto que eu queria sol. Começa a chover, a chuva deve ser grossa para a florzinha pequenina. Mas a florzinha pequenina vai crescer com a chuva e depois vem o sol. Então, talvez a chuva, talvez a florzinha pequenina nessa altura diga: então aquilo que eu necessitava era a chuva. As nossas vidas são exatamente assim. Aquilo que nós necessitamos muitas vezes é diferente do que nós queremos, porque nós o que queremos é a nível mental. Então aqui trata-se de levarmos o querer ao nível do necessitar cardíaco. E a partir daqui passamos a estar alinhados e aquilo que nos acontece está mais coordenado com o cosmos. Passamos a ter uma coerência global, que é a ligação entre o humano, entre as emoções e os comportamentos coletivos humanos e os sistemas energéticos da Terra, que tem a ver com o campo magnético da Terra. Portanto, isto chama-se o Heart-Based Living, que é a intenção coletiva organizativa no qual eu vou passar ao nível próximo de consciência. E agora perguntam como é que eu vou entrar no coração. Este espacinho do coração foi descrito há 6.000 anos atrás. Basicamente aquilo que fazemos é ativar o cérebro e a glândula pineal. Ligamos, pensamos na glândula pineal, visualizamos a glândula pineal, conectamos a glândula pineal com o hipotálamo. Não importa que não saibam que são estes nomes, não interessa, porque as células do corpo sabem. E então uns feixes de luz
saem da nossa cabeça, nós conseguimos ativar os tubos da glândula pineal e nós vamos então conectar a cabeça com o coração, através da língua, conectando pelo teto da boca, pelo céu da boca, e com isto vamos ativar o sexto chakra e, portanto, mais chamado também o terceiro olho, e vamos ficar mais sensitivos e mais intuitivos. O que é muito interessante é que depois disto, nós ativamos o nosso Merkaba. O Merkaba é o descrito por Drunvalo Melchizedek, todo este retiro e todo este workshop e tudo isto que eu estou a falar é retirado dos ensinamentos do Drunvalo. Portanto, quando nós ativamos e programamos o nosso Merkaba, o Merkaba é o veículo que nos permite mudar de uma dimensão à outra, podemos chamar um campo contra-rotatório de luz, que é gerado pela rotação de formas geométricas específicas. E, portanto, eu crio este campo de luz, que vai levar então ao seguinte nível dimensional, que corresponde a uma integração vorticial, piramidal, geométrica, no qual sabemos que tudo é energia. O que é muito interessante é que existe um artigo da revista Neuroscience do ano 2017 que se chama Multidimensional Universe in Brain Networks. Basicamente, diz que existem 11 dimensões, quando já temos alguma dificuldade em imaginar 4, e que existem umas estruturas arquitetónicas do nosso cérebro, e que o nosso cérebro é como um universo multidimensional que contém milhões de estruturas e de espaço, alguns em 11 dimensões, e quando estimulado, o cérebro constrói uma espécie de uns castelos de areia multidimensionais, os quais chamaram o Blue Brain Project. Então, aconselho-vos a ler este artigo da revista Neuroscience de 2017 para saberem que aquilo que estamos a demonstrar e que os estamos a convidar está descrito no mais último da ciência. Simplesmente nós estamos fechados a este conhecimento intrínseco que trazemos. Então, quando nós queremos viver no coração e num estado de coerência, é como se estivéssemos a fazer o download de um programa para que possamos viver melhor. Lembrem-se que têm 86.400 oportunidades por dia de tomarem a decisão que seja a melhor para vós, porque existem 86.400 segundos em cada dia. Então, podem decidir que a vossa vida se torne melhor a partir daqui, por exemplo, aprendendo e encontrando onde é que está este caminho do coração e entrando em coerência. Rapidamente, contar-vos que no retiro, portanto, neste workshop, que é um workshop teórico-prático, muita pouca teoria, basicamente eu estou-vos a dar a aula introdutória para que então possamos passar logo à prática. Vamos fazer trabalho em grupo, com as devidas limitações das contingências impostas pela pandemia mundial. Teremos, obviamente, todo o cuidado com isso e, portanto, vai ser um trabalho de grupo no qual precisamos levar tapa-olhos, porque quando eu tapo os meus olhos físicos, eu ativo o meu olho luminoso e relembro que nós somos seres lumínicos, a nossa aura, o nosso campo eletromagnético, isso está muito provado hoje em dia. Esta aura pode estar doente e, portanto, eu ter buracos no meu campo eletromagnético, ou então eu ter uma aura saudável, expandida, radiante, luminosa, bonita, e eu conecto-me então com todo o que é a estrutura cósmica e entro em convergência com o cosmos. Então, quais são as consequências de eu entrar no coração, de eu encontrar este caminho do coração? Isto prepara-nos para nós estarmos mais ascendidos do ponto de vista frequencial. É importante que ao fazerem este retiro procurem professores certificados, como aqueles que nós temos e que vão ser responsáveis pelo retiro. É interessante que possam ler pelo menos um livro do Drunvalo Melchizedek, como por exemplo o livro Vivendo no Coração ou O Antigo Segredo da Flor da Vida. E em termos de benefícios deste estado de coerência cardíaca e mental,
há a melhora do desempenho do nosso corpo físico e saibam que existe a ativação de áreas do cérebro, aumentando o potencial daquilo que viemos aqui fazer. Muda a nossa vida na terceira dimensão, sem dúvida, porque nos aumenta as habilidades como telepatia, como clarividência, como multilocação. Portanto, há uma harmonia e integração completa do nosso ser, porque aumenta o nosso potencial energético global. Ativamos os canais energéticos dos nossos corpos subtis, o que acelera e aumenta os insights, como eu já disse, que são as intuições, a autoconsciência, e muito importante, já me estava a esquecer, a sincronização do lóbulo temporofrontal. Existe um artigo muito interessante, que é um artigo de 2010, no qual, de uma revista chamada a revista Neuroscience and Behavioral Reviews, no qual indica que existe uma região, que é a região chamada CA3 do hipocampo, que é responsável, que se supôs, a partir deste ano 2010 e a partir deste artigo, que seja responsável pelos estados alterados da consciência. Então, quando nós visualizamos, nós formamos uns determinados padrões de ativação neuronal. E estes padrões vão atuar no córtex pré-frontal, o que vai modular a formação da memória. E, portanto, acredita-se que quando nós entramos neste estado de coerência cardíaca e fazemos a conexão que vamos aprender no workshop entre a glândula pineal e o coração, há a contribuição desta área do hipocampo, o que vai facilitar, pelas visualizações que fazemos nas meditações, que fazemos no retiro, a ativação, então, de todas estas estruturas neuronais. E isto faz com que haja uma melhor sincronização do lóbulo temporofrontal. O que é que eu gostaria de vos dizer mais? Com isto, ampliamos a nossa autoconsciência, ou seja, eu sou mais consciência de mim, sou mais consciência daquilo que me rodeia, sou mais consciente das relações que tenho com outros seres, com o planeta, com o universo. Vai acelerar o nosso processo de ascensão em termos energéticos e vai fazer com que nos lembremos que nós fomos feitos para a dimensão do cosmos, nós somos uma consciência intrafísica, porque vivemos nesta dimensão física, mas que somos uma consciência que não tem tempo nem espaço e que é imortal, e com esta iluminação, com esta conexão, nós vamos então tornar-nos mais conscientes, somos consciências que nos tornamos mais conscientes destas ligações multidimensionais, e isso também nos vai fazer sermos melhores com o planeta Terra, que é o que nos está a acolher. Lembremos-nos então, para resumir, que tudo é energia, que tudo vibra e que cada pensamento que eu tenho cria uma impressão neste campo total de inteligência que está à nossa volta, e que cada célula do meu corpo é um ponto de consciência dentro do campo de consciência universal. Que nós devemos alinhar os nossos pensamentos na frequência do universo e que devemos trabalhar e sanar as nossas emoções para transmutarmos as emoções de vergonha, de culpa, de tristeza, de medo, de raiva. Devemos reconhecê-las e devemos transmutá-las para emoções de aceitação, de amor, de alegria, de paz, que nos vai levar a este último estado, que será o estado do enlightenment, que eu gosto muito mais desta palavra do que dizer iluminação, porque nós, na realidade, somos centrais elétricas. Somos centrais elétricas, somos seres de energia, que produzimos campos eletromagnéticos para o universo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. E então, o mais importante do que eu vos posso dizer é que quando encontramos o caminho do coração, quando alinhamos o nosso cérebro e o nosso coração e passamos a viver em coerência, nós começamos a ser criadores conscientes da nossa própria realidade. E já não estamos sujeitos inconscientemente àquilo que nos aconteça. Lembrem-se
que o universo sempre conspira a nosso favor. Lembrem-se que o universo está cheio de coisas mágicas e maravilhosas, pacientemente à espera que a nossa perspicácia se desenvolva. Que enquanto humanos vamos passar do humano moderno em que temos a revolução tecnológica, a perda da noção da realidade, onde muitos poucos de nós temos capacidades parapsíquicas e agora estamos no momento em que tem que haver a revolução, mas não é uma revolução tecnológica, é a revolução do desenvolvimento espiritual, é a recuperação da noção da realidade, é o desenvolvimento completo das capacidades parapsíquicas que eu tenho e estes serão os humanos do futuro. E eu pergunto se estão prontos para evoluir. Se estão prontos para evoluir, então aceitem a sincronicidade do destino e com isto estamos à vossa espera no retiro, no dia 23, 24 e 25 de outubro, na maravilhosa cidade do Porto e portanto, até lá. E neste momento encontro-me disponível para perguntas. Pronto, perguntas. Já enviei um e-mail a pedir informação e não recebi nada. Quer dizer que as minhas assistentes não estão a responder aos e-mails, já estão aqui a criar conflitos. Então, podem fazer o favor de ir ao site anamoreira.pt, onde estarão as informações do retiro, espero eu que estejam. Se não estiverem, tenham a bondade de nos contactar através dos contactos do site ou lembrem-se que também no Facebook irão ser colocadas as informações. O retiro vai ser no Porto. O retiro propriamente dito, onde vamos dormir, vai ser no Seminário do Vilar. O Seminário do Vilar é um seminário que tem quartos onde vamos dormir e tem uma sala na qual vai ser a parte teórica, com mais ou menos a explicação do que eu dei hoje, do que é o coração, do que é o cérebro, como é que se alinha o cérebro com o coração e a partir daí iniciamos os exercícios práticos. Alguns serão exercícios em grupo, outros serão exercícios individuais. Iremos esperar-vos de coração aberto. Coração aberto quer dizer que sem expectativas daquilo que possa acontecer. Vamos fazer sanação individual, vamos fazer meditações, vamos entrar em estado de relaxamento psicofisiológico, vamos ativar o nosso Merkaba, que é o campo de luz contrarrotatórios que todos temos, vamos ativar o nosso terceiro olho, a partir daqui vamos ter alguma clarividência, algumas experiências parapsíquicas e também quem for em casal, ou seja, os casais que forem juntos, iremos aflorar o campo da energia sexual das 13 esferas. Portanto, é bom, e isso não será em prática no grupo, será depois em prática individual, mas esperemos que seja muito interessante. O retiro é para todas as idades a partir dos 16 anos, ok? Portanto, excepcionalmente pode ser a partir dos 14 anos, quando estiverem os pais presentes, mas teoricamente será a partir dos 16, 18 anos. Que mais tenho aqui? Perguntas. Aqui no Instagram o retiro vai ser no Porto, já disse, e penso que não há mais perguntas. O Instagram vai-me desligar, portanto, até à próxima. E aqui, se não existirem mais perguntas, já dei nó no cérebro. Bom, se não existirem mais perguntas, então, para já, não vamos fazer este retiro na Madeira, por causa destas situações do Covid, mas da Madeira ao Porto é 1h50, portanto, podem apanhar o avião na sexta de manhã e chegar a tempo do retiro. Então, até à próxima.
Qualquer dúvida, podem nos contactar pelo e-mail geral@anamoreira.pt.